Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Recado rápido do OneFootball. Você que ainda não baixou o OneFootball tá ficando por fora, hein, galera? Baixe o OneFootball pra você tudo aí ter na palma da sua mão, cara. Notícias e resultados em tempo real. Você pode assistir os melhores momentos, Campeonato Série A e Série B em vídeos de alta definição. Tudo isso gratuito, né? Além, claro, do Campeonato Alemão, a Bundesliga, acompanhar as ligas europeias. Baixe, o link está na descrição desse vídeo, tanto para Android quanto para iOS. É gratuito, hein? Vamos lá, vamos falar sobre essa derrota do Flamengo. O Flamengo sai do Maracanã e acaba, né, perdendo a sua invencibilidade, que já estava há 19 jogos, perde para o Fluminense por 2-1. É claro que esse jogo ele tem vários aspectos, né? Entre esses aspectos tem um que, infelizmente, ele acaba sendo preponderante também, sobre a arbitragem do futebol brasileiro, mas eu não vou gastar o meu tempo, tampouco o seu precioso tempo, pra gente falar o óbvio, pra gente falar aquilo que a gente já sabe do nível da capacidade, ou melhor, da não capacidade dos árbitros do futebol brasileiro. O personagem desta vez foi o Klaus, mas nada que na próxima vez não serão outros que irão fazer o caos. Só muda o personagem. Estarão na Copa do Mundo. Klaus e Vitor Pereira de Sampaio, então vamos observar. E aí é azar das seleções, né? Então assim, não me preocupa o Klaus, porque dia 29 de outubro, que é o grande jogo, mais um grandíssimo jogo na história do Flamengo, ele não vai estar lá. Mas alguns problemas que estiveram nessa partida, que talvez até em detrimento do árbitro, aí é a comissão do Flamengo que tem que ser analisada, quais são os motivos, esses podem estar. Esses preocupam e esses a gente vai passar, e é isso que eu vou deixar o convite para você acompanhar aqui o canal, deixar sua curtida, deixar o seu like, acompanhar aqui o nosso vídeo, que a gente vai falar um pouco sobre esses equívocos, desorganizações e alguns problemas que o Flamengo acabou passando, beleza? Então vamos lá, como é que esse jogo começa? Primeiro, o Fluminense ele é uma equipe no futebol brasileiro muito singular, né? A forma com que o Diniz trabalha, a forma com que os jogadores do Fluminense assimilaram e praticam esse jogo do Fernando Diniz, ele é muito singular. Você não vai ter algo parecido com isso durante o campeonato. Então, essa experiência você só vai ter, talvez, duas vezes durante as 38 oportunidades que o Campeonato Brasileiro te dá. Então, o Fluminense ele já propiciou uma experiência ao Flamengo que ele não está um pouco acostumado. E o Flamengo, inclusive, até confrontou essa experiência, que é: vamos marcar o máximo possível alto para buscar a bola desses caras que querem perder a bola lá próximo da área. O Fluminense gosta de atrair demais. E o Flamengo então foi lá, mordeu essa isca e tentou buscar. Mas o Flamengo foi muito bem. O Flamengo, por várias vezes, ele ia muito bem. O Flamengo conseguia fazer uma igualdade, o Flamengo conseguia roubar a bola. Como então, por exemplo, a gente até vê, é natural, né, a superioridade do Fluminense, né? Aí na ocasião, olha quantos jogadores do Fluminense, né, cara, tem próximo. E o Flamengo ia lá, os jogadores à frente, conseguia, né, tentava ali buscar, subia muito alto. Então a gente vê até, né, a posição ali do Thiago Maia e do João Gomes, e naturalmente, em algumas dessas vezes, o Fluminense iria sair, o Fluminense iria conseguir quebrar. E aí quando quebrava, já iniciava uma transição. É jogo de risco. Se você não quer que o seu time não corra risco, se você não quer que o seu time não passe por algumas questões que realmente só o risco, né, daquele que quer vencer, tem que torcer pro seu time então não querer vencer. Porque aquele time que não busca em nenhum momento a vitória, ele sofre pouquíssimo risco, apesar dele sofrer ficar o tempo todo com a bunda na trave, com a bola passando próximo à sua área. Futebol, cara, é um jogo de risco. Então, naturalmente, o Flamengo fazia a sua pressão, subia suas linhas, quando conseguia, ótimo. Quando não conseguia, iniciava a transição e em alguns momentos sofria risco. Isso é jogo de futebol, então nada que tem que se abismar. Naturalmente, tem alguns momentos ali que você tem que melhorar e tal, mas para um time que não está nem condicionado a fazer isso, que o Flamengo não está condicionado, o Flamengo não está acostumado a fazer isso, então é natural nesse percurso ter algumas dificuldades. E aí quando a gente fala que estava o Flamengo subindo todo, era os três jogadores mais à frente, né? A última linha também acompanhava um pouquinho mais, e principalmente João Gomes, Thiago Maia e Everton Ribeiro. Como a gente vê, elas todos muito próximos, mas estão todos muito próximos. E aí, naturalmente, quando quebravam, aí ficava, né, o ataque do Fluminense contra os quatro jogadores da última linha, como a gente cansou de ver acontecendo, né, como esses times que marcam alto, é assim mesmo. Quando essa marcação, assim, eles saem dessa pressão e eles são trabalhados para isso, então o Fluminense trabalha para isso, para conseguir sair, aí vira um 4 contra 4, vira um 3 contra 4, porque, né, é o tal risco que é medido de você tentar agredir ao máximo, buscar essa marcação um pouco mais na frente. Então o Fluminense conseguia em alguns momentos sair, mas o Flamengo até ia bem. Dentre essas oportunidades que o Flamengo marcava alto, ele teve uma oportunidade muito boa dentro da área. O Gabigol dá de letra, inclusive, para o João Gomes. O João Gomes dá um chute ruim de perna canhota, mas foi dentro da área. Essa jogada ela foi oriunda de uma roubada de bola do Flamengo lá próximo à bandeirinha, né? A linha de fundo
da defesa do Fluminense. O Flamengo conseguiu fazer essa roubada de bola lá, criou essa oportunidade. Teve uma outra oportunidade que o Pedro dá um belíssimo passe pro Arrascaeta, que ele sai na cara do gol. O Arrascaeta desperdiça a oportunidade. O Flamengo criou algumas oportunidades no momento que o Flamengo buscava essa marcação mais alta, até aí saía. Mas beleza, mas o Flamengo recuperava, o Flamengo estava indo bem. E o que acontecia antes da gente seguir, né, nessa história cronológica? O Flamengo, quando o Flamengo saía a sua bola, aí sim, já era né, o Fluminense com uma marcação um pouco mais conservadora, marcando atrás ali do meio campo, formando duas linhas com 4, com 2 jogadores mais à frente, muitas das vezes com o Ganso e com o Cano, e aí o Flamengo, né, espetava os 2 laterais, Felipe Luiz e o Rodinei, o Thiago Maia ficando um pouquinho mais à frente do Davi Luiz e do Léo Pereira. Então era aquele Flamengo, né, que vocês já estão acostumados, Flamengo copeiro, Flamengo das Copas, com esse time titular e jogando da mesma forma. A única diferença mesmo foi ele ter, vamos tentar buscar essa bola um pouco mais na frente. Jogada vai, jogada vem, o Flamengo mais com a bola, né, o Flamengo melhor no primeiro tempo, criando mais oportunidades, tendo um pouco mais de volume ofensivo, apesar do Fluminense ter mais posse, mas era uma posse mais defensiva, né? Mas o Flamengo tem a bola, vai iniciar mais um ataque, na condição que o Fluminense tem de concentrar muitos jogadores. O Fluminense concentra muitos jogadores na mesma zona, são várias em aspas, né, como se chama na terminologia no futebol, zonas de guerra, porque são vários jogadores, né, buscando conquistar aquele espaço, aquele pequeno espaço. O Flamengo, o Felipe Luiz se vê sem opção de passe. O Felipe Luiz tem a jogada por dentro, né, ele faz o por dentro e se vê sem opção de passe, toca para o Thiago Maia, que já estava sendo acossado, não era um bom passe ali, o Thiago Maia vai na disputa, perde a bola, aí tem uma segunda bola, essa bola é do Fluminense e inicia uma transição. Nesse período que inicia a transição, vocês têm que ficar muito atentos ao seguinte, surge, como vocês observam, o Rodinei. O Rodinei surge cruzando o campo, tentando diminuir o espaço, e nesse mesmo inteirinho a gente vê o Matheus, que é o jogador que trabalhava aberto pelo lado esquerdo do Fluminense, atacando já o escorredor ali pelo lado esquerdo, e obviamente não há o Rodinei por ali, sabe-se lá Dorival, porque ele estava cruzando o campo para tentar fazer uma interceptação lá na frente, uma caça que ela vai ser repetida mais à frente, eu vou mostrar para vocês aqui. E aí o Fluminense liga essa bola, o André foi mais forte, né, do que o Thiago Maia, conseguiu vencer no pé de ferro, conseguiu vencer ele no corpo, liga essa bola mais longa pro Matheus e ali fica, a última linha do Flamengo está desorganizada, ele vai ali dentro da área, faz um chute fraco, na verdade é fraco pro Santos, o Santos falhou, né, o Santos tem tanta facilidade, né, que a gente cansou de elogiar, dessa vez ele falhou, e aí vem no rebote, tá, um pênalti lá, aí é coisas do lado do Klaus, mas beleza, pênalti à parte, a origem que originou essa oportunidade, então vamos botar essa finalização, foi de um erro de uma posse de bola, uma inferioridade que houve num trecho do campo e que ainda tem esse peculiar movimento do Rodinei, que poderia ser algo, né? Foi fortuito naquele momento, mas só que ele vai ser repetido. Por isso que eu tô trazendo para vocês, e é por isso que é sério essa desorganização que o Flamengo mostra em alguns momentos. O iniciozinho do segundo tempo, os primeiros minutos, o Fluminense faz ali uma pressão, o Flamengo sai muito rápido dela, ele dá a bola mais longa pro Pedro, né? O Flamengo não tem essa construção tanto por baixo, então ele já sai logo, mas foi logo nisso, porque o Fluminense foi e desceu as suas linhas. Então a gente tá falando a partir do minuto 5 do segundo tempo, é um Fluminense bem reativo, é um Fluminense fazendo 2 linhas praticamente de 5 na entrada da área, e aí vamos lá, e aí começa uma outra questão. Que é um Fluminense que cria uma linha ficam bem sustentados próximo da área, e aí precisa de movimentos do Flamengo. E o que a gente começa a ver é um duelo dentro da área de Nino e Pedro, individualmente. Rodinei, é outra questão que só o Dorival pode explicar, começa a vir mais por dentro e abre o corredor pelo lado para o Everton Ribeiro, em alguns momentos para o Gabigol. Isso estava condicionando o Flamengo a não ter mais ultrapassagem pelo lado, não ter aquela força que o Flamengo tem pelo lado, né, de descida de linha de fundo, que inclusive quem dá isso é o próprio Rodinei, e estava obviamente condicionando por esses jogadores que são canhotos e trazem por dentro um cruzamento, chuveirinho na intermediária. Sendo que, para esse chuveirinho, o destino estava sendo um Arrascaeta, que vinha pelo lado esquerdo, inclusive ele teve alguma oportunidade de cabeça e tal, porque o Pedro estava ali com o Nino. O Pedro, ele desaparece do jogo. Ele desaparece do jogo, não tem mais associação, não tem mais jogo de pivô, não tem um Pedro mais saindo para escorar, não tem mais nada. O que tem é o Pedro virando um vigia de dentro da área,
tanto que o Pedro não tem mais nenhuma oportunidade de finalização. E aí a gente está falando do atacante que vive o seu melhor momento no Flamengo, a gente está falando do artilheiro da Copa Libertadores. O Flamengo condiciona o seu jogo para bola aérea e não é pro seu centroavante, que tem essa característica, já fica um tanto que esquisitão, né? Então, nesse duelo Nino ali e Pedro, que fica algo, né, evidente, Pedro vai desaparecendo dentro da área do Flamengo. E aí tem lá o outro caso da perseguição. Aqui o Rodinei tenta na meia-lua, o Flamengo perde a posse da bola, ele tenta fazer uma intervenção, diminuir o espaço, o Flamengo segue pressionando, né, a necessidade do resultado, obviamente, buscar o placar. Na meia-lua ele começa a iniciar a sua perseguição e vai até atrás. Olha onde está o Rodinei nesse momento. Ele está dentro da área do lado esquerdo ofensivo do Flamengo. Então, naquele momento ali, saiu completamente. Então, a gente vê Felipe Luiz e o Rodinei. Ainda tem ali o Pedro, como vocês veem, o Gabigol. Pedro. Olha onde está o Felipe Luiz, né? Naturalmente, lateral esquerdo, acompanha ali. Olha onde está o Rodinei. Olha essa perseguição que o Rodinei faz quando o Fluminense, né, sai desse primeiro bloco. Aí tem Davi Luiz caçando lá na frente. E aí o Léo Pereira mais atrás. O Thiago Maia praticamente na paralela. Uma enorme desordem. Uma enorme desorganização. De um time que não está acostumado, de um time que não está condicionado a marcar dessa forma, marcou, muito possivelmente, acredito que passe isso por uma falta de hábito, por uma falta de instrução, por uma falta tática, por uma falta cognitiva de interpretar o que tem que ser feito, que vira uma enorme bagunça. Cara, aí isso aqui é uma bagunça. Bagunça do Rafael Claus à parte, isso aqui é uma bagunça. Beleza? Então o Flamengo fica bem desorganizado e aí começa uma caça uma atrás da outra. E quando o Flamengo continua com a bola, é um Flamengo que não obriga o Fluminense a se alargar, porque como eu mostro para vocês na imagem, o Flamengo não usa ninguém abertão na ponta direita, tampouco ninguém abertão na ponta esquerda. É um Flamengo circulando a bola naquele funil. Aquilo mesmo que o Flamengo gosta que façam com ele protege bastante o funil e dá um pouquinho mais os lados. O Flamengo no coletivo, com essa ideia, acaba 0-0. Porque ele não abria, ele não estava alargando, ele não estava explorando os corredores. Mais uma vez a gente vê o Rodinei mais por dentro, o Arrascaeta ficou praticamente dentro da área, trabalhava praticamente como centroavante, no à toa ele tinha algumas oportunidades, Arrascaeta que é um jogador lúcido, um jogador de criação, e continuava lá, Nino e Pedro, eles lá trocando uma resenha, trocando figurinha da Copa, enfim, sem participar. E aí, num instante, né, o Dorival começa a querer fazer algumas mudanças, entre essas tira o próprio Arrascaeta, coloca o Everton Cebolinha, tira o João Gomes e coloca o Vidal. Coincidência ou não, a primeira posse de bola ela é do Fluminense, começa lá com o Manuel fazendo uma arrancada e mesma coisa. Concentra muitos jogadores numa faixa do campo, o Flamengo tenta fazer essa marcação, dessa vez não é nem a marcação alta, é a sua marcação que é habitual, né, aquela marcação média, baixa, e vai lá cada um com o seu. Fluminense começa a circular com paciência a bola e o Flamengo se destabiliza mentalmente completamente e fica perdido taticamente. E aí a gente mais uma vez vê um Davi Luiz caçando, saindo à caça, trocando de lugares com os jogadores, tentando fazer falta, não consegue, e o Fluminense vai colocando o Flamengo ali na roda, até que a bola bate. Esse trecho ele é muito importante. A bola bate no braço do Everton Ribeiro. Falta. Como vocês veem, a bola bate no braço do Everton Ribeiro e fica para o Pedro, que naquele momento não estava mais trocando figurinhas com o Nino. O Pedro, ingenuamente, e o Flamengo toma um gol de meninos e meninas ingênuas que brincam na rua, ele dá a bola para o Paulo Henrique Ganso. Nesse momento que ele dá a bola estava com ele dá para o Paulo Henrique Ganso. Amigo, só botar no chão e fazer a cobrança. Ninguém para cobrir essa bola. Tem um passe em profundidade e aí inicia mais uma desorganização completa do Flamengo. Lado esquerdo da área, faz o cruzamento, passa por todo mundo pelo lado direito e a gente observa 7 jogadores do Flamengo e todos os jogadores do Flamengo olhando unicamente a bola. Todos os jogadores do Flamengo apenas observam a bola. A bola vem pelo lado direito, faz o cruzamento. Olhem onde está o Rodinei. 2 jogadores do Fluminense passam por ele. Ele inexplicavelmente fica parado, praticamente na mesma região, não sai dali e faz o cruzamento na segunda trave. Gol de cabeça do Natan, 2-0. Um Flamengo absolutamente desorganizado e ingênuo. Inclusive de dar a bola para o adversário. Não precisa da autorização, já bate rápido. Então foi uma enorme bobeira do Flamengo. Que aí a bola de neve aumenta ainda mais, tem a questão ainda mental do jogo, passa por um momento ruim, o Flamengo se desorganiza, fica essa caçada e até que aquela jogada que o Flamengo tem de cruzamento na intermediária funciona
Cebolinha vai lá, se esforça, consegue jogar para dentro e o Gabigol diminui o placar pro Flamengo. E o Flamengo, nos minutos finais, vai seguindo aquele mesmo roteiro que consagra qualquer defesa, né? Que é aquele roteiro de fazer o cruzamento na intermediária, não tem ultrapassagem, não tem, é unicamente jogar para dentro da área. E aí o Dorival faz algumas mudanças, entre essas tira o Rodinei para botar o Matheus França de ala direito, enfim. E ainda tem, né, um finalzinho ali, só para completar, né, a atuação, o Davi Luiz ainda vira um centroavante. Né? Então, enfim. O Flamengo perde para o Fluminense por 2-1, numa muita desorganização tática do Flamengo e alguns aspectos que acabam, obviamente, é impossível o torcedor do Flamengo não associar, né? A gente desassociar para o dia 29 de outubro, que é a grande decisão, que é um grande jogo para a história do Flamengo e de suma importância conquistar essa Libertadores, né? Erros como esse, num jogo de 90 minutos, eles podem ser determinantes. No jogo de 180, como uma final de Copa do Brasil, talvez você tenha a oportunidade de corrigir nos 90 minutos seguintes, né? Ou, se você errar nesses 90 minutos finais, talvez nos primeiros 90 minutos você conseguiu, né, já criar uma margem, criou uma folga, você talvez possa ter essa licença de errar. Mas o jogo como uma final de Libertadores, que tudo se decide ali através de 90 minutos, uma desorganização, uma desorientação como essa, uns erros e uma ingenuidade como essa pode custar muito caro, isso sem dúvida nenhuma. Beleza, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração, tchau, tchau.